Estamos de novo com você para uma ministração 20 de agosto de 2011. Gálatas capítulo 4, os filhos do rei. Verso 1. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Aleluia! Filho de rei é príncipe. A Bíblia diz que você e eu somos nação real. É uma nação de príncipes. É uma nação com sangue real. É uma nação de filhos do Rei do Universo, filhos de Deus. Filho de rei é príncipe, mas existem muitos príncipes que estão caminhando na terra como escravos. Não aparecem como príncipes. Não têm o jeito e a atitude do príncipe. Não têm em si a realeza. Não manifestam e espelham o caráter do rei. E, portanto, precisam ser treinados, trabalhados, adestrados, e assim são meninos. Não têm maturidade e não têm identidade. Vivem na terra sem saber realmente, verdadeiramente quem são. Não são reconhecidos como tal, passam desapercebidos e muitas vezes desprezados. Muitas vezes insultados, muitas vezes usados pelo inimigo do rei. E aí assim, enquanto somos meninos, estaremos debaixo de tutores, e curadores, e treinadores, e discipuladores, e orientadores, e pais espirituais, e aios espirituais, até um tempo determinado. Até um tempo chamado tempo da adoção. O tempo onde o Senhor revela o coração do seu Filho amado Jesus Cristo, primogênito, dentre os mortos, para que nós venhamos a entender o chamado e nos identifiquemos com ele. Por isso que quando você aceita Jesus Cristo, ele envia no teu coração, Deus Pai envia o Espírito do seu Filho. O Espírito de Cristo é quem habita dentro de você. O Espírito que traz a ligação com o Papai. O Espírito que vai mover a tua vida para ser transformada à imagem e semelhança daquele que te recriou no Espírito. O Espírito de Cristo que vai desenvolver uma intimidade com o Papai. A intimidade com o Papai é essa palavra Abba Pai. E quando você começa a entrar na intimidade, você começa a parecer com o Papai. Você começa a desenvolver características do Rei. E começa a se notar que você já não é mais um servo, que você já não é mais um escravo, mas que você é filho. Aleluia! Jesus Cristo falou para os seus discípulos num dado momento, no Evangelho de João,
já não vos chamo mais servos, mas vos chamei amigos, porque tudo vos dei a conhecer. O servo não sabe tudo o que faz o seu senhor, mas o filho sim. O filho recebe o compartilhar do pai. O filho é o herdeiro. É muito importante que tudo que o pai faz, ele está fazendo para os seus filhos. E toda a bênção, e toda a prosperidade, todo o poder do reino deste rei será herdado pelos filhos. O filho é herdeiro em Cristo Jesus, co-herdeiro. E é ele sim que traz a responsabilidade de continuidade do reino. O reino continuará através da ação do Filho. O reino será exaltado através da ação do Filho. Portanto, é muito importante que esse filho entenda e caminhe nessa visão. Eu gostaria de te transportar rapidamente para Isaías 32, e onde o Senhor nos dá essa visão clara de como funciona a ação dos filhos, a ação dos príncipes. 32:1 diz assim: eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. Retidão governarão príncipes. E o rei, é claro, que é Jesus Cristo nosso Senhor. A majestade nos céus é Deus o Pai que entregou a Jesus Cristo todas as coisas. Verso 2 de Isaías 32, um varão servirá de abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade. Presta atenção na ação dos príncipes, na ação do justo. O justo, ele serve de abrigo contra as circunstâncias da vida. O justo é um refúgio, é uma árvore frondosa, é um apoio, é um lugar seguro. A palavra do justo é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra de consolação. Refúgio contra a tempestade, porque se vê Deus na pessoa do justo e se acredita no destino, se acredita no controle de Deus sobre o destino. Como ribeiros de águas em lugares secos, a palavra que sai da nossa boca vai irrigar essa terra boa que é o teu coração. Como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande penha em terra sedenta. Assim é a presença do justo, e assim é a presença de um príncipe. Como se vê que é o príncipe? Que ele usa a autoridade do rei. Ele usa o nome do rei propriamente. Ele manifesta a santidade do rei. Ele manifesta a sabedoria. Ele tem algo no coração que fala, opa, ele passou tempo com o rei. Porque ele fala como rei. Ele ama como rei. Ele se entrega como rei. Ele se dedica como rei. E um aspecto do príncipe, um aspecto da realeza é a coragem. O príncipe é corajoso. O príncipe se posiciona nos momentos agudos e cresce. Esse espírito da coragem é o espírito intrépido, porque Deus não te deu o espírito de medo ou de covardia, mas te deu o espírito de poder, amor e moderação. E ele se manifesta nos momentos de crise. São nos momentos de crise que o príncipe e que o espírito real cresce. E mostra a sua utilidade e a sua grandeza. A grandeza de um homem é vista nos momentos das crises, nos momentos das necessidades. E assim, o Senhor nos leva a uma condição, não só para as nossas vidas, mas para outras vidas que estão ao nosso redor, para que o testemunho seja dado. Filhos do rei, tome posse da sua vocação real. Tome posse do seu chamado. Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação de santos e remidos do Senhor, sacerdócio real, sacerdotes do rei,
povo adquirido, exclusivo, homens e mulheres dos quais se ouvirá a voz de Deus através das suas bocas, homens e mulheres dos quais se verá o testemunho de Cristo através das suas vidas, homens e mulheres dos quais o diabo fugirá, homens e mulheres dos quais a justiça será implantada, e o mundo conhecerá que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado, que nos deu para vocês. Assim como Ele deu a Cristo Jesus para nós, agora Ele nos dá para vocês, para que o Senhor Jesus Cristo e somente Ele seja glorificado através das nossas vidas. Tome posse dessa palavra, filhos do Rei. Deus te abençoe nesse sábado, nesse fim de semana, e esteja conosco no culto de domingo, para que você possa ser alimentado e irrigado através desses ribeiros de águas nos lugares secos e essa rocha da penha nos lugares áridos e desérticos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te dê essa graça e o entendimento dessa palavra. Amém.